Bom dia para você, amado patriota, filho de Deus, amados e amadas da nossa nação, do nosso querido Brasil. Esse vídeo, hoje, eu relutei muito, pensei muito antes de gravar, porque é um vídeo bem difícil de fazer. É muito gostoso a gente chegar na frente da câmera e encher de esperanças, e falar que tudo está sob controle, que tudo está bonito, que tudo está lindo, que tudo está maravilhoso. Hoje não é bem o caso. Hoje a gente tem muitas coisas para se preocupar. Hoje a gente tem uma realidade no nosso país que realmente eu não gostaria que nós estivéssemos passando. Nos últimos tempos a gente tem buscado soluções, a gente tem buscado respostas, a gente tem buscado alguma coisa que possa nos tirar desse buraco sem fundo, né, que a gente parece que se meteu. E aparece às vezes uma luz no fim do túnel, às vezes aparece uma esperança, às vezes aparece alguma coisa que parece que vai nos dar uma resposta e muita coisa não acontece. Muitas vezes não se traduz em realidade. Muitas vezes a gente fica no hora veja, não me diga. Né? A gente não vê aquilo ali acontecer, aquilo que parecia tão garantido, tão certo, tão indubitável, não acontece. Por isso que o vídeo de hoje pergunta: será que está tudo perdido? Será que não tem mais esperança? Será que a nossa nação realmente caiu nesse buraco sem fundo e não sai mais dele? Será que a nossa situação não tem mais jeito? Eu quero dizer para você uma coisa assim que para mim é inevitável, inquestionável. Quando se crê em Deus, nada está perdido para sempre, nem mesmo a morte. Porque até a morte Jesus venceu. Quando você crê em Deus, você sabe que a vitória é nossa no final, a vitória é sua, a vitória pertence a nós, porque o Senhor, a quem nós servimos e seguimos, não conhece derrota. O Senhor é fiel e Ele vai se levantar a nosso favor. Assim como disse Jó, nosso Redentor vive e Ele vai se levantar a nosso favor. Mas o momento agora é de refletir onde foi que nós tropeçamos, onde foi que nós caímos, onde foi que nós pecamos, onde foi o momento que nós deixamos de estar aliançados, afinados com Deus. Onde foi que a coisa deu errado? Onde foi que começou a não dar certo? Vamos pensar um pouquinho nisso aqui, porque tem vários pontos para a gente se refletir. Se você for olhar os últimos vídeos do canal, você vai ver que em quase todos eles eu tenho repetido a mesma coisa. A esquerda, nossos opositores, estavam ansiosamente esperando pela oportunidade de reviver aquilo que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, lá nos Estados Unidos. Uma quarta-feira. Naquele dia, estava praticamente tudo certo, caminhando maravilhosamente bem para que o Donald, o presidente laranja, o lourão, conseguisse reverter aquele resultado altamente questionável que eles tinham tido lá, por causa daqueles votos por correio e tantas coisas que apareceram claramente na mídia. E eles estavam começando a ter vitórias. E aí veio o dia 6 de janeiro. A população foi para frente do Capitólio americano, que é o equivalente ao nosso Congresso Nacional, lá para eles. E, naquele momento, ao que tudo indica, praticamente garantido que houve pessoas do Partido Democrata, ou pagos por eles, ou insuflados por eles, que se meteram no meio daquela galera, daquela multidão, que eram apoiadores do presidente Lourão. E eles invadiram o Capitólio e quebraram coisas, depredaram, houve inclusive perda de vida humana ali dentro. E aquilo que estava praticamente certo de ser ganho, aquilo que estava praticamente conquistado, foi perdido ali. Naquele simples momento em que houve uma perda de controle da população. E aquilo que estava praticamente certo que seria revertido, para que o país continuasse no rumo do crescimento, do progresso que estava indo, voltou para trás. E ao invés disso, se voltou contra aqueles que estavam se manifestando e contra o próprio presidente, o ex-presidente no caso, nesse momento, o Donald.
que foi inclusive ameaçado de prisão, de perda de mandato, inelegibilidade, a mesma coisa que está acontecendo agora. Será que não está assim bem assim parecido com o que a gente está vendo esses dias agora? E como eu já falei no vídeo anterior também, o diabo, o nosso adversário, ele não é criativo. Quem cria todas as coisas é Deus, que fala, haja luz, haja mares, haja rios, haja parte seca, e as coisas acontecem, e Deus cria todas as coisas mediante a sua palavra do nada, mas o nosso inimigo não. Ele imita, ele é invejoso, ele é imitador, ele só pega o que já existe e imita, normalmente deturpando. Porque ele não cria. E o que aconteceu aqui? Aqui, aqueles que também não sabem criar, também criaram uma imitação barata daquilo que aconteceu há 2 anos. No dia 6 de janeiro, no nosso caso aqui, foi um pouquinho depois, dia 9 de janeiro. Aliás, 8, melhor dizendo, domingo. E eles foram fazer exatamente o mesmo script. Levaram o povo para frente das casas legislativas, insuflaram ou plantaram pessoas do lado deles, no meio do povo, para fazer aquilo que é errado. Tem várias filmagens mostrando pessoas que não fazem parte daqueles que já estavam na porta dos quartéis há mais de 60 dias, pessoas alheias, externas, que se meteram no meio, e foram eles que fizeram o quebra-quebra, bagunça, mas quem vai falar sobre isso? Você espera ouvir isso um dia na Globo, na CNN? Espere sentado ou deitado, porque não vai ver. Nem Folha de São Paulo, CNN, Globo, Bandeirantes, nenhuma delas vai falar isso, nenhum vai dizer que havia infiltrados, que havia pessoas de fora, que havia gente que não era daqueles que estavam acampados nos quartéis. Ninguém, porque a narrativa já estava pronta. A narrativa foi feita muito antes por aqueles que querem ver nosso país ir para o buraco. Eles prepararam essa narrativa, prepararam inclusive as pessoas e os passos a serem dados para chegar onde chegaram. E muita gente ficou dormindo, acreditando num videozinho que dizia mais 72 horas, tic-tac, tic-tac, e vem por aí. E as pessoas acreditando nisso, e várias vezes eu gravei. Pode pegar no meu canal, olhar os meus vídeos anteriores, se algum deles eu fiz isso. Eu mostrei sim coisas que aconteceram, como na vez que veio um vento e que afastou as pessoas que queriam prender os patriotas. E eu mostrei ali que ali eu acredito que foram anjos de Deus que se levantaram ali, tirando o gás do rosto dos patriotas. Outras coisas que foram acontecendo também que eu acredito que foram, inclusive, manifestações de Deus, guardando nossa pátria, guardando nosso povo. Mas em nenhum momento eu fiquei prometendo coisas dessa forma, irresponsavelmente. Mas muitas pessoas fizeram isso. E apareceram salvadores da pátria, apareceram pessoas, sabe-se lá de onde, fazendo propostas indecorosas para o povo, como essa proposta de ir para lá, para Alvorada, para o Planalto, lá para a frente do Congresso, lá para a frente do TSE, e fazer aquilo ali. E eu mesmo falei em vídeos anteriores, você pode conferir, que para mim, melhor lugar para ficar ainda era na frente do quartel. Mas as Forças Armadas não fizeram nada, nem vão fazer, não adianta ficar no quartel. Adianta, porque lá você tem segurança. Adianta, porque não ia aparecer um infiltrado desses das trevas para querer entrar no quartel e fazer aquela arruaça, porque lá ele não ia conseguir, porque lá tem gente armada que não ia deixar eles fazerem isso. Enquanto que no Congresso, no Planalto, não teria, inclusive até mesmo com a facilitação, porque já está demonstrado que as próprias forças de segurança desses lugares abriram os portões para deixar os arruaceiros entrarem, igualzinho como aconteceu lá no norte, no nosso país vizinho. Igualzinho. É uma repetição do roteiro, justamente como aconteceu lá há 2 anos. E aí o que aconteceu? Em virtude disso, 60 dias, as pessoas protestando pacificamente, ganhando atenção, notoriedade, respeito e dando exemplo para o mundo inteiro. O Brasil sendo exemplo de civilidade, de luta patriótica. 60 dias jogados fora em uma tarde. Porque de exemplo, passamos a ser alvo de crítica no mundo todo. Quando Eduardo Bolsonaro foi lá para o Catar, na época da Copa, levar aqueles famosos pendrives, porque lá estavam jornalistas do mundo inteiro, ele foi lá para falar com os jornalistas do mundo inteiro, para mostrar a luta dos patriotas e mostrar o que estava acontecendo no Brasil, que não chegava de forma clara, límpida, cristalina, nos jornalistas lá de fora.
muita gente criticou, e ele foi lá para isso, para chamar a atenção da imprensa para nós de forma positiva, para que a imprensa do mundo inteiro olhasse para nós e admirasse o que estava acontecendo aqui. Numa tarde só. Isso foi conseguido. A imprensa do mundo inteiro está olhando para nós agora. Mas não de forma positiva. De forma altamente crítica. Já conseguimos a atenção do Joe Biden, que de repente se manifestou favorável ao presidente que está tomando posse aí, ao qual nós rejeitamos. Já conseguimos a atenção do Macron, mas isso era mais do que esperado, porque o Macron tem os olhos totalmente voltados para a nossa Amazônia, né? Ele é doido para tomar posse, para pegar e botar as mãos aqui. Mas ele veio e falou, de público. E de várias outras autoridades, o próprio Putin, que tanta gente falou, porque ele já falou com o Maduro, que se o Maduro se levantar contra o Brasil, ele vai contra a Venezuela. O próprio Putin gravou e mandou mensagem de apoio a esse governo que está se instalando aqui, da cleptocracia. Oh, você estava esperando tanto lá do russo. O urso lá da Rússia está mais preocupado com o vizinho deles, Ucrânia, e não tem mais nem bala para poder guerrear. O que é que ele vai fazer aqui na América Latina? Não adianta a gente ficar se iludindo com coisas vãs, com coisas banais, com coisas que não vão acontecer, com coisas inexistentes. Gente, vamos acordar. Sabe o que aconteceu? Nós começamos a usar as armas deles. Começamos a usar de mentira. O nosso lema é: conhecereis a verdade vos libertará. E começamos a usar de mentiras. Quantas publicações eu tenho visto em redes sociais, em aplicativo de mensagens, mentirosas, falsas, trazendo esperança vã, trazendo informação falsa, trazendo memes mentirosos, pegando vídeos de 2, 3, 4 anos atrás, trazendo vídeos que nem do Brasil são, ou cortando vídeos, cortando falas. Uma das mais famosas é aquela que aparece o presidiário falando: eu tenho que mentir, quando aquilo ali foi trecho de uma fala num podcast, onde ele estava falando aquilo, se referindo a terceiros, e cortam como se ele estivesse falando sobre si mesmo, e publicam dizendo: olha, ele confessou. Gente, assista a mensagem completa e você vai ver que não é nada disso. Agora, quem fez isso por malícia. Fez isso sabendo que ia enganar as pessoas, a opinião pública. Isso daí é a atitude de quem é da direita, de quem é conservador, de quem vai pela verdade, de quem vai atrás de João 8,32, gente. Por acaso quem está na verdade faz isso, manipula e mente desse jeito? Há muito tempo eu tenho falado sobre isso. Há muito tempo eu tenho defendido que a nossa postura deve ser diferente, que a nossa postura deve ser outra, que nós não podemos entrar por esse caminho de nos igualar a eles. Eles estão errados, deixa eles ficarem errados lá por conta deles, mas fique no lado certo, fique no lado da justiça, da verdade. Não vá por esse caminho não leva a nada, esse caminho leva à destruição. Por muito tempo nós temos nos orgulhado de cantar: eu vim de graça, porque o outro lado sempre fornecia ônibus, pão com mortadela, cachê de 20, 50 reais para as pessoas estarem lá, e nós sempre vimos isso, sempre nos orgulhamos de dizer: eu vim aqui de graça, eu vim porque eu queria. E aí de repente apareceram esses insufladores de opinião que a gente não sabe nem de onde vieram, uma tal de Ana Priscila, um tal de Werneck, o próprio Eustáquio, que a gente às vezes considera como correto, mas também eu acho que pisou na bola nisso aí. E essas pessoas começaram a dar opiniões assim contrárias. Eles começaram a incitar as pessoas a sair dos quartéis e ir para lá para Alvorada, ir para lá para os Três Poderes. E que acabou nisso. Eu, quando comecei a ver isso, eu falei: gente, não cai nessa armadilha. Estão preparando o laço. E o povo foi. Primeiro, quando eu era para lá, para Alvorada, para falar com o presidente lá perto daquele laguinho, lá tudo bem, ali era legal, porque ali tinha segurança do presidente, ali a gente estava em território amigo. Mas lá na Praça dos Três Poderes, gente, desde quando o STF e o Congresso têm sido amigos dos patriotas? Ali não é território amigo. Ali era praça de guerra, ali era uma praça de confronto. E aí você vai para lá, sabendo que o outro lado tem anos e anos e anos de experiência na nossa frente. Sabe, um jogador de xadrez, quando ele está jogando, ele não pensa na jogada que ele está fazendo agora. Ele não pensa: eu vou pegar meu bispo, vou mover daqui para cá e vai acontecer tal coisa. E parar por aí, não. O jogador de xadrez, ele pensa muitas jogadas à frente. Ele já pensa: eu vou jogar meu bispo, aí o meu
oponente vai jogar a rainha dele. Aí eu vou jogar meu cavalo. E aí, sabe, ele já prepara várias jogadas à frente e pensa em todas as possibilidades e só depois disso que ele joga. Ele não joga a esmo de qualquer jeito, não. Ele joga consciente do que ele está fazendo e das consequências do que ele está fazendo. Nós não fomos jogadores de xadrez agora, nós fomos jogadores inexperientes, perdedores, porque nós pensamos só no momento de agora, não pensamos nas consequências daquele ato. Consequências que podiam ser muito danosas, e principalmente nesse caso, que o nosso opositor colocando coisas contrárias a nós no nosso meio para parecer que fomos nós. E agora as coisas estão acontecendo. Pessoas presas, já tem notícia de pessoas inclusive falecidas, pessoas entrando nesse ritmo de controle, de censura, de total controle do Estado, justamente aquilo que a gente não quer. O que a gente tanto quer, que é a liberdade, sendo tolhida de nós mais ainda, por uma atitude impensada, por um gesto totalmente inconsequente e irresponsável, que nunca poderia ter sido tomado. A gente, nesses últimos tempos, além desses influenciadores que não se sabe de onde saíram, né, essa Priscila, esse Werneck por aí, e a gente tem entrado por esse caminho da mentira, apareceram coisas que nunca existiram, porque essa última semana agora, antes desse fim de semana fatídico, eu vi pessoas, principalmente lá do Sul, lá de Curitiba, Joinville, prometendo, olha, tem 3 ônibus, tem 5 ônibus aqui precisando ser enchidos de patriotas, venham para cá, a viagem é de graça, você não vai pagar nada pelo ônibus, quando chegar lá tem alojamento garantido, não se preocupe com a alimentação, o ônibus vai e não tem data para voltar, se você quiser voltar antes, você volta por sua conta, mas o ônibus vai lá ficar esperando até que alguma coisa aconteça. Pessoas, vamos raciocinar. A estadia de um ônibus por vários dias numa cidade tem custos, e são custos altos, porque tem que ficar sendo pago o motorista, sabe, alimentação do motorista, hospedagem do motorista, o veículo parado, porque quem tem um ônibus é para ganhar dinheiro com ele, para ele ficar fazendo frete para lá e para cá, rodando, ganhando dinheiro. Ele parado é prejuízo. Quem bancou isso? De onde veio a verba para bancar isso? Quando eu comecei a ver essas pessoas chamando para ir para Brasília, com transporte de graça, com estadia de graça, com comida, eu comecei a desconfiar fortemente disso. Começou a acender aquela luz vermelha enorme na minha cabeça. E aí acontece o que aconteceu. Será que alguma coisa não tem a ver com a outra? Será que esse financiador por trás disso tudo era alguém que queria o bem do povo? Ou era alguém que queria provocar isso que aconteceu? Será que nós não fomos, assim, muito ingênuos de acreditar que a coisa aconteceria daquela forma? Será que não dava para botar um desconfiômetro aí e saber que não era o caminho para a gente seguir? A gente tem que crescer, gente. Nós que dizemos que somos direita, somos muito incipientes, somos muito imaturos, somos muito despreparados para essa guerra assim, desigual, porque é um lado muito experiente, que tem anos e anos e anos de planejamento, de prática, de estrada, contra a gente que começou a engatinhar agora. Então a gente não pode se meter de qualquer jeito, sabe, de olhos fechados, se jogar no primeiro precipício que aparecer na frente. Não pode ser assim. De jeito nenhum. A gente falou algumas vezes, algumas pessoas, inclusive pessoas que eu considero, tipo o pessoal dos hipócritas, colocaram falas do Olavo de Carvalho, que é um homem que a gente deve respeitar e levar em consideração, falando sobre essa resistência civil, sobre essa desobediência civil, e que é o caminho para a vitória. Mas pode olhar as falas do Olavo, se alguma vez ele incitou violência. Quando ele falou citando exemplos como Gandhi, na Índia, como Martin Luther King, nos Estados Unidos, até como Jesus. Grandes líderes que conseguiram grandes vitórias, resistindo, mas sempre pacificamente. Você não vai ver um momento em que o Gandhi tenha feito alguma coisa violenta. Ele até fez greve de fome, mas não fez violência. Martin Luther King foi morto, mas pregando sempre a união, pregando sempre resistência pacífica, uma luta na paz. Ele era um pastor. Jesus sempre pregou paz. Quando te instarem a andar 1 milha, anda 2. Quando te baterem em uma face, oferece a outra face. Houve um momento sim que Jesus perdeu um pouquinho a paciência com aquilo ali lá no templo, mas aquilo ali foi um caso isolado ali, que foi uma coisa que era a casa do Pai.
então é diferente. Mas no geral, ele sempre pregou paz. Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que nós perdemos a noção das coisas? Onde foi que entrou isso? O que eu sei é uma coisa, sabe? Deus, ele é fiel demais. O povo de Deus, de Israel, desde lá do Antigo Testamento, de vez em quando errava, de vez em quando saía dos caminhos de Deus. E aí entrava pelo caminho do arrependimento, do pedido de perdão, do clamor a Deus, e Deus sempre se voltou para eles e perdoou. Agora, uma coisa que o povo de Israel sempre teve é a noção de nação, de povo. Eles nunca jogaram para o outro lado e tiraram a responsabilidade deles da reta. É tipo quando você vai numa empresa, você chegar, sei lá, numa C&A da vida, numa Renner, ou qualquer lugar aí, e um funcionário lá faz uma coisa indevida. Ele vai lá e dá uma rasteira, você cai. A loja não pode dizer assim, ah, foi o funcionário fulano. Não, foi a loja, foi a Renner, foi a C&A. Porque ele está lá vestido a camisa, com o uniforme daquela empresa, ele está representando a empresa. Então, por mais que tenha sido o erro de um, mas a empresa toda é responsável. E você sabe que até mesmo civilmente isso é real. A lei diz isso. Você está lá representando a sua empresa, a empresa é responsável pelo que você fez. Nós estamos aqui como brasileiros. Alguma coisa que aconteça de errado no nosso país, nós podemos até ser contra, podemos até ter falado contra, mas foi no nosso país, nós somos brasileiros, então nós somos também corresponsáveis por aquilo que aconteceu contra a nossa vontade. Mas nós somos, pelo simples fato de sermos brasileiros. E quando nós nos dirigimos a Deus pedindo perdão, se arrependendo, nós temos que pedir perdão e nos arrepender até pelo que nós não fizemos, pelo que nossos irmãos brasileiros fizeram. Você está lembrado do Carnaval de 2019, gente? Está lembrado do que foi feito aqui no Brasil contra Deus? Ah, eu não fiz isso, eu critiquei isso, eu fui contra, eu achei horrível, ridículo, amaldiçoei. Sim, mas você é brasileiro, quem fez aquilo foram brasileiros, é a sua nação, você faz parte. E na hora de você pedir perdão a Deus, entre também nesse rol, diga, Senhor, eu pequei contra ti. O profeta Daniel, lá na Babilônia, ele não tinha nada de errado que ele tivesse feito, mas quando ele orava, ele dizia, Senhor, nós pecamos contra ti, porque a nação dele, Israel, tinha pecado. E Daniel, por mais que fosse inocente, mas ele dizia, Senhor, nós pecamos contra ti, se incluía no meio, e é assim que Deus quer que seja. A gente tem que assumir a nossa parte. E agora o que é que a gente está fazendo? A gente tem pedido para Deus para tirar nossos inimigos da nossa frente, mas já paramos para pensar o quanto que nós temos sido contra Deus. Talvez não eu, talvez não você, mas alguns do nosso povo têm sido. Quando Adão pecou lá no Éden, a humanidade toda foi amaldiçoada por causa de um homem. Você pode até não acreditar em Adão e Eva, isso não tem problema, não me importo com isso. Eu creio. Tá? Mas o que acontece, que a Bíblia fala é isso. Adão pecou. Ah, foi Eva que deu para ele, não interessa, a autoridade ali era dele, ele como homem, como marido, ele era responsável, ele era a autoridade, a palavra diz claramente, Adão pecou e pelo pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. Então você acha que pelo pecado de um ou dois brasileiros, o Brasil não seria amaldiçoado? E aí o que é que tem que ser feito? Perdão de Deus, arrependimento, contrição, rasgar de vestes e assumir responsabilidade. Senhor, nós pecamos contra ti, eu como brasileiro reconheço isso, eu pequei contra ti, por mais que eu não estivesse naquela Sapucaí no dia que aconteceu aquilo. Ou em outras situações que acontecem diariamente, que vão contra a santidade, contra a presença de Deus. Mas nós temos que assumir essa responsabilidade, essa guerra é espiritual. E nós estamos perdendo porque nós estamos fugindo do campo de batalha. Estamos fazendo de conta que não é com a gente. E aí tem gente que diz, ah, mas não tem tanto problema se esse partido ficar no poder, porque são 4 anos, daqui 4 anos tem eleição de novo. De 2002 até 2016, quando eles estiveram no poder, o Brasil não foi destruído, nós não nos tornamos o que nossos vizinhos dos outros países se tornaram, foi tudo bem, tudo aconteceu, a gente está aqui vivo até hoje, e não estamos comendo nossos gatos e cachorros. Tá certo? Mas eu só quero perguntar uma coisa para você. Você já esqueceu da experiência social que nós passamos em 2020?
Já esqueceu do que tentaram fazer conosco em 2020? Já esqueceu quem foi a única voz que se levantou contra, protegendo e defendendo o teu emprego, a tua família, a tua liberdade? Já percebeu que essa única voz que se levantou contra não está mais com o poder que tinha naquela época? E quem está agora nesse poder não vai se levantar contra? E você acha que pode comparar 2002 a 2016 com o que pode estar vindo pela nossa frente? Você acha que hoje é a mesma situação? Que as coisas não mudaram? Que os projetos deles não andaram, não evoluíram, não deram passos largos em direção ao que eles querem? Vamos fazer uma experiência aqui para ver que nível de consciência das coisas que nós estamos hoje. Até que ponto nós estamos entendendo a grandeza do que nós estamos enfrentando. Uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vou dar, sei lá, 15 segundos para você pensar e dar uma resposta sincera. Sincera. Para mim e para você mesmo. Do que você acha que deve acontecer. Tá? Vou fazer a pergunta. Está tramitando no Senado, finalmente, o projeto que talvez possa levar ao impedimento, ao impeachment, daquele ministro que nós todos gostamos tanto, aquele que não tem cabelos, que tem cara de faraó. Esse processo começou a andar depois de muito tempo e não se sabe se o Pacheco vai continuar como presidente do Senado, talvez seja outro, talvez esse processo caminhe e acabe levando a consequência que nós todos pensamos dele, que realmente essa pessoa, alvo do processo, seja afastada e saia do Supremo Tribunal, né, da Suprema Corte do nosso país. Hoje, dia 10 de janeiro de 2023, você gostaria que isso acontecesse? Você acha que isso seria bom para nós, que esse ministro sem cabelos saísse lá da Suprema Corte? Vou lhe dar agora 10 segundos para você pensar e me responder. Ok. 10 segundos. Se você respondeu sim, que você quer que ele saia, eu queria só trazer à sua memória uma coisa. Quando nós pensamos e pedimos por isso ano passado, se ele saísse, isso abriria a possibilidade do presidente, no cargo, indicar alguém para o lugar dele, como aconteceu com Teori Zavascki quando o avião dele caiu, e quem foi indicado foi exatamente esse mesmo que está agora ameaçado de ser retirado de lá. E quem indicou foi o presidente então, Michel Temer. Hoje, se ele for retirado de lá, quem é que vai indicar o sucessor dele, hein? Você faz uma ideia? Quem é que vai indicar o sucessor de quem sair agora da Suprema Corte? Não é mais o Bolsonaro. Se acontecesse ano passado, seria ele que indicaria alguém provavelmente com perfil conservador, com perfil liberal, com perfil que nós queremos que seja. Se ele sair hoje, quem que vai ser indicado para lá? Já parou para pensar nisso? Hoje você apoia que ele seja empichado? Sabendo da consequência disso? Sabendo que quem vai entrar no lugar dele vai ser indicado por aquele que está lá no Planalto agora com a caneta Mont Blanc na mão? Tá vendo? É esse tipo de reflexão que a gente tem que ter. Esse tipo de entendimento que a gente tem que ter. Para saber que o que nós fazemos e os passos que nós damos têm que ser pensados antes de ser dados. Aquilo que nós apoiamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós compartilhamos nas redes, tem que ser pensado antes da gente fazer. O buraco é muito mais embaixo. Os projetos vêm muito mais lá de trás e muito mais de longe do que nós pensamos. Não estão restritos ao Brasil. E nem ao momento de agora. São coisas que vêm sendo planejadas há muito tempo. Eu continuo dizendo que, para mim, o candidato que o sistema quer não é esse daí que dizem que ganhou. É o vice. Ele, sim, é o candidato do sistema. Por que ele foi colocado como vice? Porque eles já sabiam
que rapidamente esse que está na cabeça da chapa seria retirado, por qualquer motivo que seja. Por qualquer forma que seja. E até mesmo essas ações assim absurdas que ele tem tomado, as nomeações de ministro, que a gente vê que é cada coisa mais sem noção do que a outra, ou as coisas que ele fala nas entrevistas e tudo mais, é praticamente estar pedindo, implorando, gente, me retirem daqui. Porque eu tô louco e não vou fazer nada que seja bom para vocês. Me tirem daqui o mais rápido possível, me internem no hospício. É praticamente como se ele estivesse pedindo isso. Isso não é estranho para ninguém, não? Que o sistema está querendo exatamente que aconteça isso? Que ele seja retirado de lá para que o candidato deles, real, desejado, fique lá na cadeira com a caneta, não sei se vai ser uma Bic, se vai ser uma mão branca, mas na mão dele, para ele fazer aquilo que o sistema quer. A gente tem que analisar isso com olhos muito mais abertos, com muito mais de águia do que nós temos feito. Eu só sei de uma coisa hoje: qualquer coisa que a gente faça tem que ser pensado muito bem. Até gravar um vídeo como esse agora, eu gravo assim com muito cuidado com as palavras que eu uso e procurando deixar bem claro que a minha intenção aqui é o reino de Deus. Não é nada que seja envolvida com política dos homens. Só que uma coisa está ligada na outra. Porque dependendo da política dos homens, a gente não pode talvez não ter mais como falar da palavra de Deus em breve. Então não dá para falar de uma coisa e deixar a outra de lado. Elas estão linkadas. Muito intimamente. Eu sei de uma coisa, sabe? Nós estamos num momento agora que é possível, eu não diria provável, mas é possível que nós entremos num período bem conturbado, com perseguição, com perdas, com angústias, com falta de segurança, falta de liberdade, falta de alegria. É possível que a gente entre por um período de profundo pesar. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: até isso Deus está presente. Será que é só comigo que acontece que às vezes, no momento de angústia, no momento de estar preocupado com alguma coisa, no momento que eu fico com medo que uma coisa aconteça, que eu estou assim receoso ou angustiado, eu me volto mais para Deus? Eu lembro de clamar, de orar, de me arrepender nesse momento da angústia? Será que é só comigo que acontece isso? Será que sou só eu que sou assim? Que me lembro com muito mais vigor, com muito mais força do Senhor nesse momento da angústia? Eu acho que não. Eu acho que deve ter mais gente assim. Deve ter mais gente que no momento da dor, da perda, se apega mais em Deus. Eu tenho uma grande impressão que tem mais gente assim no mundo, além de mim. E usando disso é que Deus às vezes nos deixa passar por esses momentos de deserto. Porque a gente precisa aprender a depender dele. A gente precisa aprender a confiar mais nele. E quando a gente está com tudo muito bom, muito bem, a gente às vezes não lembra. Olha, Salomão, considerado o mais sábio dos homens, ele escreve lá no livro de Provérbios: é melhor estar num funeral do que numa festa. Porque lá no funeral você reflete sobre a vida, você pensa no seu dia de amanhã. E na festa você está inconsequente. É exatamente o que acontece conosco. A gente, quando está com tudo muito bom, muito alegre, muito cheio de tudo que a gente precisa, a gente não lembra. Quem lembra nessa hora de clamar a Deus, de louvar, de orar? Pouquíssimos, se não quase ninguém. A grande maioria realmente se apega e busca ao Senhor no momento da crise, da dor, da perda, da mágoa, da aflição. E não é isso que vai trazer o grande avivamento que todos nós esperamos? É nos quebrantar, nos quebrar na presença de Deus. E não é isso que a gente tem pedido há tanto tempo, um avivamento para a nossa nação? Pode ser consequência do que nós oramos. Ter que passar por esse momento de dor, de crise, de perda, para que o avivamento venha. Eu creio firmemente nisso. Já fiz vídeos antes falando sobre isso. Mas uma coisa que eu sei, que está lá no livro de Crônicas, e que Deus é fiel para manter, lá ele diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Deus que disse isso é o mesmo que lá no livro de Hebreus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nesse Deus que eu creio. Aquele que não mente, que não é filho do homem para que se arrependa, nem homem para que minta. É um Deus que só fala a verdade, que anda sobre a verdade, que milita sobre a verdade. Sabe, essas pessoas que apareceram do nada na frente dos quartéis, se arvorando como militância, se arvorando como lideranças, conseguiram grandes contribuições, pedindo lá que as pessoas fizessem doações, que fizessem pix. Dizem que uma dessas pessoas, parece que essa tal de Priscila, conseguiu numa só contribuição que ela levantou, tipo 15 milhões de reais. Eu peço aqui de vez em quando, o dia que eu ganhar 1% disso aí, eu vou ficar assim, vou soltar rojões e festas, porque não chega nem perto disso. Eu tenho sido abençoado, tá? Algumas pessoas, não são muitas, são poucas, têm me abençoado, têm mantido a minha voz ativa, esse canal funcionando, e eu agradeço a Deus por essas pessoas, pela fé que estão demonstrando, pelo amor pela verdade que estão demonstrando e pelo apoio que estão dando. Quisera eu fossem mais pessoas, com valores melhores, porque tem muita coisa que eu preciso fazer para melhorar que eu não estou em condições. E com mais pessoas ajudando, eu posso conseguir coisas melhores, para fazer vídeos melhores para você, com mais conteúdo, com mais qualidade. Mas Deus sabe o que faz. Se Ele está fazendo desse jeito agora, amém. Eu dou glórias a Deus por isso. A hora que Ele resolver fazer mais, eu vou dar glórias a Deus por isso. Se um dia Ele resolver não fazer mais e eu tiver que parar o canal, eu vou dar glórias a Deus por isso. Porque eu não vou nunca me voltar contra Ele, porque Ele é fiel. E eu creio nele até o fim. E é isso que eu quero trazer para você. Eu não quero trazer falsa expectativa para ninguém. Eu não quero, de repente, transformar isso aqui num tic-tac, tic-tac, em 72 horas vai acontecer alguma coisa, o nosso país vai ser transformado. Não. Eu quero dizer uma coisa com toda a minha sinceridade. O meu sentido aranha, como diria lá o personagem dos quadrinhos, me diz que algo possivelmente grandioso vai acontecer. Tá? Não tenho informantes em lugar nenhum, não tenho ninguém dentro lá dos três poderes que possa ter me passado alguma coisa, não tenho nenhum tipo de informação privilegiada, mas no meu íntimo, dentro do meu ser, eu sinto, de alguma forma, que algo ainda vai acontecer. Que não está tudo perdido. Não está tudo... Na verdade, mal está começando o que vai acontecer. Eu não sei o que é, de onde vem, quem vai fazer, quando vai fazer, nem como vai fazer. Não me pergunte porque eu não sei. Mas o sentimento é forte no meu ser, de certeza que não acabou a nossa história. E se nós queremos ver nossa história mudar para melhor, o nosso caminho é, primeiro, arrependimento, tomando para nós a responsabilidade e a culpa pelo que o nosso país tem se tornado pior do que uma Sodoma e Gomorra, e dizermos para ele, Senhor, eu pequei contra ti, junto com a minha nação, e te peço perdão, me arrependo por isso, e te peço, sara a nossa nação. Não podemos nos isentar, nos eximir do que tem acontecido. Nós somos parte dessa nação e, como tal, devemos assumir também para nós a culpa, por mais inocentes que nós sejamos nessa questão. Continuar orando, jejuando, ministrando a palavra e a esperança e a verdade, a verdade que liberta, todos os dias, todas as horas das nossas vidas. Continuar andando debaixo da ministração, da liderança do Senhor. Continuar buscando a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E o pecado nos afasta, nos separa de Deus. E o salário do pecado sabe qual é? Morte. Eu acho que nós não queremos isso, para nós nem para os nossos semelhantes. Então nosso papel hoje é esse. É claro, se houver alguma coisa diferente,
a nível civil, que seja dentro da lei, das 4 linhas, como sempre se tem falado, e patriótico para fazermos, devemos fazer. Mas prioritariamente, acima de todas as coisas, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é palavra de Deus e não volta atrás. Creia nela, ande sobre ela. E nós vamos ver o resultado dessa nossa atitude muito em breve. Eu creio. Você crê? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim, nos dê a paz. Shalom Adonai. Bendito seja o nome do Senhor.